Olá, amigos do canal Intimidade com Deus, Bíblia Falada. Hoje é com muita satisfação que eu vou trazer um estudo muito importante para todo mundo. Importante para quem não casou, para quem quer casar, para quem já está casado e quer manter o seu relacionamento e para aqueles que estão pensando em se divorciar. Por favor, não façam isso antes de assistir esse vídeo. Se eu tivesse tido esses conselhos que vocês vão ver nesse vídeo, à luz da palavra de Deus, há algum tempo atrás, eu jamais teria feito os erros que eu cometi. E eu espero de todo o meu coração que esse vídeo possa ajudar você que ainda não casou a fazer a escolha correta, a você que já casou a manter o seu casamento e a você que está achando que seu casamento não tem mais jeito, que você entregue seu casamento nas mãos de Jesus. Você vai ver como nesse vídeo. Somente com o amor de Jesus é que tudo pode dar certo. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo com o nosso querido pastor Davi Alves. Bora começar. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui para apresentar mais um pouquinho da palavra de Deus e falar mais um pouco sobre aquilo que é muito importante para os nossos dias. Nós estamos no final de tudo. Jesus está para voltar. Os sinais que Jesus falou que deveriam acontecer antes da sua volta está patente aos nossos olhos. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, seria também nos dias da sua vinda. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, todos despreocupados com o futuro, só olhando a vida material. Então Jesus quer que nós, como seus filhos, possamos fazer uma reflexão e ver para onde estamos indo. Estamos atrás de um mundo melhor, porque esse mundo vai perecer. O apóstolo São Paulo deixou bem claro que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos. Então hoje está muito difícil fundar uma família, está muito difícil viver no meio de uma sociedade corrompida e perversa. Eu quero, com a graça de Deus, apresentar a vocês um assunto muito importante. Um dos passos mais importantes nesta vida: matrimônio. União de duas vidas, segundo a vontade de Deus. Interessante que nos dias de Cristo, Jesus foi convidado a um casamento. Os discípulos também foram convidados. Maria, mãe de Jesus, também estava ali naquele casamento. Foi uma bênção. Na metade da festa, o vinho acabou. E era muito feio, né? Para o dono da festa, o vinho acabar, o suprimento acabar. Mas Jesus estava ali. E Jesus transformou a água em vinho. A festa não parou quando o vinho acabou. Mas Jesus transformou a água em vinho e a festa continuou. Quando Jesus é convidado para o noivado, para o casamento, olha, aí tudo vai dar certo. Mas quando Jesus não é convidado, aí fica difícil. O casamento deve ser realizado para a honra e para a glória de Deus, não para as satisfações das paixões. O que se vê no mundo hoje é muito acasalamento e não casamento. O casamento legal, de acordo com a palavra de Deus, deve ser o casamento no papel. Deve ser diante das autoridades. Por que deve ser diante das autoridades? Porque Jesus disse: dai a César o que é de César
e a Deus o que é de Deus. Nós temos por obrigação respeitar as autoridades, porque elas foram constituídas por Deus. Eu me lembro, há mais de 40 anos atrás, no dia 13 de janeiro, pela graça de Deus, eu vou completar 44 anos de casamento. Eu me lembro que quando eu estava visitando as lojas para ver o vestido de noiva, para ver vestido das daminhas, olha, tinha muita loja para a gente entrar e verificar. Mas hoje quase você não encontra loja onde aluga vestidos para noivas e roupas especiais para casamento. Hoje está muito difícil encontrar. Por quê? Estamos realmente no tempo que Paulo falou, que nos últimos dias, tempos trabalhosos, tempos difíceis. Muitos consultam as paixões e não a Deus. Pessoas sem idade suficiente para o casamento se juntam, mas pela graça de Deus, Deus tem um povo na terra que está lutando para restaurar esse matrimônio, a instituição que Deus instituiu lá no Éden, quando Deus uniu Adão e Eva. Deus celebrou o primeiro casamento. E Deus é testemunha hoje no cartório. Quando você vai ao cartório, obedecendo às autoridades civis, no ponto que não entra em choque contra a lei de Deus, quando você respeita as autoridades e vai ao cartório para ter um casamento maravilhoso, realizar o casamento civil diante do juiz, isso é importante. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre as autoridades? Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Não é muito barato um casamento civil diante das autoridades, mas pela importância que tem um casamento legal no papel, é uma quantia irrisória. Vale a pena um compromisso no cartório. Meus queridos, se toda moça pensasse dessa forma, eu só vou me entregar para meu futuro marido junto ao cartório, um sexo com compromisso, porque o sexo antes do casamento bloqueia a mente, e nem o rapaz nem a moça consegue ver as coisas como Deus quer que vejamos. Porque a moça precisa conhecer o rapaz, se ele é trabalhador, como é o seu passado, se tem saúde, se ama os seus pais. E o rapaz precisa ver se a moça ama seus pais, ama seus irmãos, se a moça é trabalhadeira, se não é preguiçosa. Porque a palavra de Deus disse que a mulher virtuosa vem do Senhor. O assunto do casamento é um assunto que exige muita oração. O compromisso deve ser feito diante das autoridades e depois diante do altar. Como diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Quando a união matrimonial começa dessa forma, legal, não tem prostituição, não tem fornicação. Quando o matrimônio começa dessa forma, com pensamentos positivos, depois de fazer uma análise das condições físicas, financeiras e espirituais de cada um dos cônjuges,
então o lar é fundado conforme a vontade de Deus. Quando deixa essas regras para lá e vai pelo caminho mais fácil, o caminho da paixão, aí fica difícil. O que tem hoje de lares que não tem o fundamento de Deus, olha, muitos lares aí. Pode andar pelas ruas da cidade hoje procurando aquele casal que tem um compromisso no cartório. É muito difícil encontrar hoje. Vai encontrar pessoas divorciadas, vai encontrar pessoas acasaladas, vai encontrar pessoas de uma união que não é segundo a vontade de Deus. Jesus deixou bem claro que, no princípio, Deus fez macho e fêmea. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Casamento, sexo oposto, não casamento do mesmo sexo. Tudo na vida tem que ser documentado. Se eu compro um carro, ou se eu fabrico um veículo, eu não posso andar na rua com esse veículo sem documento. Precisa ter o documento no papel. Vai comprar uma casa, precisa da escritura, tem que ser no papel. E no casamento, a moça recebe um pedacinho do sobrenome do rapaz. Os filhos também recebem, têm o mesmo nome, o mesmo sobrenome, para comprovar a família. Então, a célula máter da sociedade, o futuro da sociedade, depende de um lar organizado conforme a vontade de Deus. Como eu disse no começo, se toda moça, se todo rapaz deixasse para conhecer o relacionamento sexual após o casamento civil e religioso, o mundo seria outro. O mundo seria melhor. Mas como está cheio de acasalamentos, olha, é complicado. O passo que estáis prestes a dar é um dos mais importantes em vossa vida e não deve ser dado precipitadamente. Se bem que ameis, não ameis cegamente. Considerais a ver se vossa vida conjugal seria feliz ou destituída de harmonia e arruinada. Formulai a pergunta: ajudar-me-á esta união na direção do céu? Aumentará ela meu amor para com Deus? Ampliará ela minha esfera de utilidade nesta vida? Caso estas reflexões não apresentarem motivos de recuos, então ide avante, no temor de Deus. A escolha do companheiro para a vida deve ser feita de modo a assegurar aos pais e aos filhos a felicidade física, mental e espiritual, de sorte que habilite tanto os pais como os filhos a serem uma bênção aos semelhantes, a uma honra ao Criador. Mais tarde os filhos vão perguntar: papai, cadê o álbum de casamento? Os pais mostram para os filhos o casamento civil, respeitando as autoridades, como diz a palavra de Deus. O casamento religioso, no altar. E os filhos vão pensar: não, eu também quero assim. Porque toda moça que tem a sua mente equilibrada, ela vai desejar vestir-se de noiva e ter um compromisso sério, a não se entregar antes do casamento. Deus quer que assim seja. Por quê? Deus, ele chama o jovem, chama o moço, a moça, chama todos para a santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação
e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Não devemos imitá-los, devemos imitar as pessoas que foram fiéis. Por exemplo, Isaque. Abraão disse: olha, meu servo, você vai procurar uma moça para o meu filho, uma moça entre nossa família, entre nossos irmãos, entre nossos familiares. E Abraão fez o servo fazer um juramento. E o servo saiu com seus camelos. E ele falou: Senhor, a moça que vier tirar água para mim e também para os camelos, que essa seja a escolhida para Isaque, para o meu senhor Abraão. Aí, quando o servo de Abraão terminou de fazer a oração, lá estava Rebeca, que vinha descendo com o cântaro para buscar água. E com certeza aconteceu tudo conforme o servo de Abraão pediu a Deus. É com oração, meus queridos. É com oração, é com propósito, é com compromisso. Nada sem compromisso dá certo, não funciona. Levar assim a vida sem compromisso, como uma folha rolando pelo vento. O homem e a mulher foram criados por Deus à imagem e semelhança divina. E só um casamento feliz que pode restaurar a imagem, a semelhança de Deus. Queridos, o próprio Jesus disse: deixará o homem, o seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E essa união é para toda a vida, até que a morte nos separe. O amor que Deus coloca no coração é o amor eterno. E no coração, tanto do rapaz como da moça, no coração só há espaço para uma pessoa, não para duas pessoas. O casamento monogâmico, heterossexual, o casamento vitalício, deve ter um começo maravilhoso. O rapaz precisa ter aquela união com Jesus, aquela espiritualidade com Jesus. E é Jesus que deve escolher o cônjuge, porque Adão não teve escolha própria. Deus não preparou outro homem para resolver a solidão de Adão. Preparou uma mulher. Quando ele acordou, viu aquela mulher bonita diante dele, ele disse: oh, que maravilha! Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus preparou essa companheira para mim. Então, meu querido jovem, se você é solteiro, pense nisso. Busque a Deus antes de dar esse passo muito importante na vida. Busque ao Senhor. Procure a Jesus. Ele vai lhe ajudar. O que aconteceu com Isaque? Quando o servo de Abraão foi procurar uma moça para Isaque, o que fez Isaque? O que Isaque sempre fazia no seu dia a dia? Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. Isaque estava vindo do campo, porque ele foi orar. E Deus já estava preparando também. Foi com oração que Isaque conseguiu a sua esposa. E depois da morte da mãe de Isaque, quem consolou Isaque foi a sua esposa Rebeca. Foi com oração que o servo de Abraão saiu à procura de uma moça para o filho do seu senhor Abraão. Veja que os pais
escolheram. Agora hoje, às vezes o pai aconselha, a moça aconselha o rapaz, não dão ouvido às orientações. Mas será que nós, pais, temos respaldo para aconselhar nossos filhos na questão de casamento? Se você deu um passo errado na questão do casamento, Jesus pode lhe ajudar. Jesus pode restaurar o seu matrimônio. Jesus pode mudar o seu cônjuge. Agora, nunca queira mudar o seu cônjuge. Mude você primeiro. O amor é que faz essa adaptação. Quando o casamento é celebrado com o amor eterno, o amor de Deus, então tudo vai bem. Então, se o seu lar não está em conformidade com a palavra de Deus, se você não foi ao cartório, não legalizou diante das autoridades o seu casamento, vá, faça isso. Peça a Deus para que lhe ajude, para que respeite as autoridades e respeite o seu cônjuge, respeite a lei de Deus, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Deus não nos chamou para acasalamento, prostituição, fornicação, imundícia que rola pelo mundo afora. Então pare, reflita. Se fez tudo conforme a vontade de Deus, continue orando para que Deus conserve o seu matrimônio. Mas se tem alguma coisa fora do lugar, nem tudo está perdido. Enquanto há vida, há esperança. Só o amor de Deus pode resolver. Só a graça de Deus pode unir os dois. Só com a graça de Deus que pode haver uma união entre marido e mulher, entre pais e filhos. Um lar que é constituído dessa forma, de acordo com a vontade de Deus, é um pedacinho do céu na terra. Mas o lar que há desarmonia, briga, confusão, não é só um pedacinho do inferno, mas é um pedaço bem grande. Mas que Deus abençoe ricamente o nosso lar, a nossa família, e que o amor possa existir no coração dos cônjuges. Nós estamos vivendo numa época tão difícil que Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor está esfriando. Como eu disse no começo, é difícil encontrar hoje uma loja de noivas e noivos, mas ainda encontra. Antigamente, no tempo do meu casamento, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, olha, às vezes tinha uma avenida assim, de um lado e do outro, cheio de lojas, para você escolher a melhor roupa para esse evento especial, casamento vitalício, bem feito, no cartório e diante do altar. Por que que tem muitas famílias que não são abençoadas? Porque não receberam a bênção diante do casamento civil e diante do altar. Que Deus abençoe você e sua família, seus planos e projetos. E vamos juntos batalhar para restaurar essa instituição que Deus estabeleceu lá no Éden, para que a imagem e semelhança de Deus seja restaurada nas nossas vidas. Esse é meu desejo, segue as minhas orações. Amém? Se você ficou até aqui, você entendeu que nós precisamos de Jesus Cristo em todos os momentos das nossas vidas. E quando o nosso casamento não vai bem, a gente precisa orar pelo nosso cônjuge, orar por nós mesmas e com o amor de Jesus possamos viver até o fim, até que a morte nos separe. Que Jesus seja louvado em nossas vidas e até o próximo vídeo. Tchau!